e nosso belo balanço, entendeu? Porque essa aqui é a vida de dev. Vamos pegar o bonde? Fala galera do YouTube, tudo bem? Estamos aqui de novo no canal da DevMedia. Proposta hoje, a gente está inaugurando uma nova websérie, a Resenha dos Devs. Então hoje a gente está aqui na Barra de Guaratiba, um bairro aqui do Rio de Janeiro, né? E mostrar também para vocês um pouquinho, para quem ainda não é programador, para quem ainda não está nessa carreira, mostrar um pouquinho também assim da nossa flexibilidade, entendeu? Que a gente tem como dev. A gente também sai um pouco do escritório, hoje é sexta-feira, né? Muitas empresas chamam de day off, né? A galera já vende isso como um benefício, né? Te contrata dando dia de day off. Então beleza, então nossa resenha hoje, sexta-feira, é um day off. Mas antes de começar o vídeo, cara, aquela coisa de sempre, o formato mudou, mas isso não mudou. Deixa teu like aí, deixa um comentário pra gente, cara, se você curtiu o vídeo, se você curtiu o formato, não deixa de dizer aqui, por favor. E compartilha com teus amigos, né? Mostra a vida. Exatamente, compartilha com todo mundo, compartilha com tua família, compartilha com a tua tia. E é nóis, mano. Valeu. Então, pra começar esse vídeo, a gente selecionou algumas perguntas lá do Instagram que a galera mandou pra gente nas nossas redes sociais. Aproveitando, se você não segue, segue a gente lá. E a primeira pergunta que a gente selecionou foi do Gabriel Felipe. Ele fez uma pergunta pro nosso programador júnior, né? Como é que é o dia a dia do programador? Se ele passa mais tempo codificando ou fazendo reuniões? A maior parte do dia a dia do programador é ler código e fazer código. Inclusive, eu acho que eu passo mais tempo, de fato, lendo o código do que, de fato, fazendo. Porque, tipo assim, muitas vezes a gente vai pegar arquivos que a gente nunca mexeu, vai pegar projetos que a gente nunca mexeu. E acho que a primeira coisa que a gente faz, a primeira coisa que a gente tem que fazer, querendo ou não, é entender, de fato, aquele arquivo inteiro, aquele projeto inteiro. E questão de reunião também. Rola muito reunião, eu tenho muita reunião com o Fernando. Apesar de eu ter uma autonomia de fazer os projetos, a gente faz os projetos ainda em ambiente de teste. Então o que eu quase sempre faço é fazer o projeto no ambiente de teste, testar, averiguar tudo e vou com o Fernando verificar as coisas, verificar se está tudo certo, verificar se poderia fazer algo melhor ou quais são os próximos passos. E tem um ponto aí também que conforme você vai avançando, cada vez mais você também vai integrando o teu código com outros códigos, com APIs. E aí você vai precisando ler a documentação dessas APIs também, né? A gente está trabalhando agora na evolução da integração da plataforma com o LinkedIn, né? Você tá nesse projeto, né? E você provavelmente deve estar lendo muita documentação do LinkedIn, LinkedIn for Developers. Sim, a gente fez, por exemplo, agora o projeto do LinkedIn, ainda vou começar, porque ainda não comecei esse projeto, mas a gente fez esse projeto na cafeteria também pro lance do Instagram. Lá na cafeteria agora a gente permite que você poste post do Instagram. E foi essa mesma parada, a gente tem que usar a API do Instagram. Então, querendo ou não, você tem que entender como funciona, você tem que entender quais parâmetros que essa API pede, o que você tem que passar, o que vai retornar. Como é que você vai fazer isso? Então faz parte desse processo também de ler código, né? Não vai ler só o código da tua empresa, você vai ter que ler código de outras APIs. Documentações técnicas, né? Teve até uma situação uma vez que aconteceu comigo, até engraçada a situação. A gente tinha um projeto aí, foi uma outra empresa antiga. O projeto tava lá, o cara foi fazer a manutenção desse projeto, né? Aí o cara leu o código, não entendeu o código, ele fez um outro código com base no que... Ele era pra melhorar aquele código, ele não entendeu, ele refez. Refez tudo. Eu falei, porra, cara, mas como é que tu tá refazendo o código que você não entendeu, cara? Ele, cara, o funcionamento é esse, dá pra fazer isso. Eu falei, cara, tem que entender o código, mano. Achei mais fácil refazer do que entender a parada. Tem que entender, o programador tem que interpretar e saber o que aquele código faz pra poder mexer. E as reuniões também fazem parte, né? Lá na nossa rotina na DevMedia, geralmente a gente tem 2 períodos de reunião, né? Na parte da manhã, a galera chega, a gente bate-papo como é que vai ser aquele dia de hoje, e no final do dia a gente faz uma outra bate-papo como é que foi aquele dia de hoje. Vamos testar, vamos validar? Bum! E a gente fecha uma segunda noite de reunião. Mas, naturalmente, às vezes ocorre entrevistas reuniões durante o dia, ao longo do dia. É comum também. Vou trazer mais uma pergunta que a gente recebeu da programadora Imai Wolf. Ela perguntou como que a gente ficou sabendo, assim, que a gente estava no caminho certo. Pra mim foi muito natural, cara, porque eu, quando quis fazer uma atividade extracurricular, eu tinha, sei lá, 15 anos de idade. E aí eu tinha pedido da minha mãe um curso de eletrônica. Pô, na minha época, eletrônica ainda era uma coisa assim, a gente pensava de fazer robôs, não sei o quê. Eu sou Optimus Prime. E aí a minha mãe, não lembro se foi por engano, se foi por falta de... Por falta de opção. Foi informática? Aí ela me colocou... Achei que era a mesma coisa. Ela foi fazer o curso de eletrônica e me matriculou no curso de programação. Graças a Deus, né? Santa mãe. Caraca, que sinistro. Foi assim que começou. O meu curso de programação, ele, na verdade, ele não começou com programação. Primeiro, os caras ensinaram editor de texto, era o curso de informática. Informática geral. Informática. Ok. Então ensinaram editor, nem era o Windows ainda na época.
E no final do curso, eram meses, já na formação, no final, eles ensinaram Pascal. E aí, cara, quando eu vi a primeira aula de Pascal, porra, eu não tive nenhuma dúvida que a minha vida ia ser orientada na programação, porque quando eu vi o professor escrever o código em Pascal e rodar o código, Sim, sim. eu falei assim, caraca, meu irmão, qualquer coisa que eu imaginar, eu posso fazer nesse negócio. E eu tinha muitas ideias na época. Como hoje ainda tem, mas na época eu queria fazer, eu também pensava em fazer games e gostava de um monte de coisa. Eu falei, caraca, isso aqui eu vou poder fazer um monte de coisa que eu pensei e vou poder construir com esse lance de programação. Foi amor à primeira vista, assim, na primeira vez que eu vi, eu entendi que eu tava no caminho certo e nunca mais parei, já tô há 30 anos aí no... Esse lance do caminho certo... Isso pra mim, né? Esse lance do caminho certo, ele é interessante, né? Porque, por exemplo, eu comecei também com um curso de informática, tive essa mesma sensação. Meu primeiro sistema feito foi em Delphi, tá ligado? Telinhas e tal, você programava o botão, programava o clique, botava os dados iam para observar pro Axis, né? Até o banco de dados era o Axis. Eu mexia muito com o Excel, né? E eu vi naquela hora que eu tava construindo aquele sistema que eu tava fazendo um upgrade do Excel. Falei, cara, que isso é muito maneiro. Construí um sistema que vai armazenar os mesmos dados que eu armazenava no Excel. Então eu achei isso foda. Só que eu não sabia se estava no caminho certo ou não, tá ligado? Eu continuei estudando, continuei fazendo. Mas eu tive a certeza que eu estava no caminho certo quando eu consegui construir meu primeiro projeto, tá ligado? E esse projeto, ele foi utilizado de forma real, tá ligado? Funcional. Não foi acadêmico, foi um projeto real. Projeto para alguma empresa. Isso. Foi um projeto para minha família, pro meu time. Eu tive vendia produto lá de estoque e tudo mais, fazer um controle de produto de cabelo. A gente fez um sistema para ele. Se ligou? Eu vi ele usando esse produto. Falei, cara, que essa porra é uma profissão, mano. E tu cria esse lance só com os teus dedos, Sim, né, cara? sim. Tua mente e teus Criação, dedos. Você não precisa criação e comprar codificação. coisas, fabricar nada. Qualquer coisa que tu pensar, Construir. teoricamente você consegue fazer sem nenhum problema. Talvez tu vai ter uma dificuldade aqui, mas você consegue chegar naquele resultado final que você quiser. Acho que pra mim, né, foi bastante diferente de vocês. Não cheguei a fazer nenhum curso de informática. Comecei direto pela DevMedia, mas eu tive um processo, quando eu era mais novo, eu tentei aprender programação, eu cheguei a começar um pouco, mas eu realmente nunca me identifiquei muito, eu não gostava muito, era uma parada que eu tinha muita... Cara, eu via aquele porra de código... Uma porrada de linha estranha na tela, os caras são malucos, Exato, mano. depois que eu comecei a trabalhar na DevMedia mais ainda, olhava o Fernando fazendo aquele negócio no PHP e ficava, caralho, porrada de letra, não sei o que. Só pra contextualizar a galera, o João trabalhava já na DevMedia, mas ele trabalhava na equipe de marketing, né? Então ele passava às vezes lá e falava, cara, vocês são malucos, mano, não dá pra entender nada disso daí. Não, mano. exato, você tava assim atrás do PC, ficava olhando a tela e falava, cara, essa porrada de coisa aqui escrita vai virar um sistema, vai virar uma página. E achava muito doido e não tinha um interesse enorme. Achava chato. Exato, achava que ia ser uma parada chata, mas é um negócio que te gera uma curiosidade. Fala, caralho, o cara escreve 100 linhas de alguma coisa e puf, vira uma página que fala alguma coisa. Fernando, tem que fazer não sei o que do marketing. Porque escreveu a parada de código e puf. Era um bagulho doido. Então isso me gerava uma curiosidade, né? É o resultado final, cara, é recompensa, né? Você tem um sacrifício de estudar, de codificar, mas quando você vê o resultado final, você fala, cara, que eu que fiz essa parada. E aí fiz o processo de estágio. Durante o processo de estágio eu tinha muitas sensações de que estava no caminho certo por questão de, tipo assim, tá dando certo sem grandes problemas, eu não tava tão preso em nenhuma das matérias que eu tentava. O que mais fez eu sentir que eu estava no caminho certo foi o primeiro projeto que eu fiz na plataforma, e que no caso nem foi um projeto, foi uma parada que era super simples, que a gente tinha uma faixa no site, lá no topo do site, e essa faixa tinha que sumir em certo dia. Era só isso que eu tinha que fazer. Dia 10, às 11, meia-noite. A faixa estava toda pronta, o código estava tudo pronto. A única coisa que eu tinha que programar era fazer aquela faixa sumir. Você não lembra Black Friday. O Fernando me passou isso, eu fiz ali rapidinho, um negócio que era realmente muito simples. Só que eu vi funcionando no site, não tava na empresa. Ficou meia-noite, 11 horas, 11h59, meia-noite. Ih, caralho, sumiu. Falei, caralho, foda. Eu que fiz, mano. Eu que fiz sumir. Não foi na empresa, não foi de teste, foi no PC, foi no site ali, eu vi. Eu falei, caralho. É aquele lance da microconquista. Agora né? eu tô bem, agora eu sei fazer isso aqui. Pô. Os usuários, tem gente assinando e tá vendo esse bagulho aqui que, pô, eu fiz. Então. Quando eu era mais novo, eu trabalhei numa empresa, Videomart, e eles faziam sistemas que se integravam com geradores de imagem. Gerador de imagem? É, o gerador de imagem é um sistema que ele transmite para televisão. Ok. Então era o Globo News Indicadores, tá ligado? Durante o intervalo comercial da Globo News, passa assim, quanto que tá o dólar? Tipo aqueles TPzinhos que tem embaixo ali? Não, ele passa a tela toda, tipo, ok. entre um programa e outro, entre Entendi. comercial e outro, vem Globo News Indicadores, aí vem o dólar, não sei o quê. E eu fiz um sistema que conectava, né? Lia esses valores do servidor, mandava pro gerador de imagem, o gerador de imagem publicava numa versão bonita. Sim, entendi. Mas eu tive essa mesma sensação, porque às vezes eu tava assim vendo televisão e via o Globo News Indicadores e falava, caraca, meu sistema que tá produzindo essa parada. Eu também tinha um lado ruim, porque às vezes dava problema, o Globo News Indicadores era 24 horas. Né?
Liga pro Tony. Tony. Não, deu ligava, merda. os caras ligavam. Meia-noite, falei, porra, o sistema travou, meu. Eu falei, caralho. Tu fez aí. O que é que tu fez aí, cara? Eu ia lá no Jardim Botânico. Teve uma vez que eu fiquei uma semana dormindo lá, cara. Saí pra casa. Mas foi legal pra caralho. É maneiro, deve ter sido uma experiência foda. O bom é que aqui o sol tá gostosinho, ó. Cadê aquele... A testa do ônibus, a testa do ônibus. Saindo a gota de suor atrás da outra. Pô, a gente tava ali em cima no terraço aí, quente pra cacete, né, cara? Aí o pessoal deu uma ideia, vamos dar um mergulho antes de continuar o vídeo. Então, vamos. E aí, cara, tu acha que faz sentido, assim, todo mundo, quando eu falo todo mundo, claro, eu tô exagerando, assim, Sim, mas sim. eu digo assim, todo mundo aprendeu o básico de programação, o mínimo, assim. Cara, eu acho que hoje em dia tá se tornando fundamental, né? Porque a programação, quando a gente fala programação, a galera acha que é fazer código, fazer sistema. Mas a programação, ela te auxilia, ela te ajuda, ela te dá possibilidade de evoluir o teu raciocínio lógico, que você vai usar durante todo o teu dia a dia. Porque tá tão presente no nosso dia a dia, porque hoje em dia, por onde você olhar, tem programação. Tudo tá envolvendo, cada vez tá mais tecnológico as paradas. Ah, e é aquilo, acho que às vezes a gente fica com muita preguiça de aprender algum bagulho novo. Sim, sim. Mas a realidade é que, tipo, hoje em dia, por exemplo, que eu já sei, né, que eu já aprendi, Não é nada misterioso assim. não é nada misterioso e eu vejo a grande diferença que faz, tipo assim, no dia a dia, né? Acho que é um bagulho que o Tony fala muito, do lance da mente programadora, do lance que você começa a fazer as coisas pensando nisso e de fato é uma realidade, às vezes até pra, sei lá, vou organizar o meu armário, vou explicar alguma coisa pra alguém de alguma parada assim, eu imagino, tipo, porra, caixa, não sei o que, organização, pá. Minha cabeça faz um raciocínio que antes era outra coisa completamente E diferente. o lance tá dos ligado? benefícios é muito melhor, né? Tá ligado? O cara que aprende programação na infância, ele tende a construir uma adolescência e uma vida mais adulta com mais possibilidades de vida, sacou? E agora podemos tomar um banho de mar? Agora lá vai o Senior com toda a sua sensualidade. Ó, agora vai rolar um take do de férias com extra. Olha só, olha como é que vem o Dev Senior, cara. Isso aí, irmão, é pra quem fala que é programador, não se mantém no shape, entendeu? Não se cuida lá. Ó o homem como é que sai, com toda essa sensualidade, teu óculos escuro. Agora com meu chapeuzinho de chaves, vamos à busca de um bode, e é isso. Aí estamos na missão aqui do bot, a gente veio aqui pro clubinho, ainda estamos aqui na Barra de Guaratiba, e a gente conseguiu um bot, né? Rapaz, uma sorte, né? De achar esse bot aí tá disponível pra gente poder, assim, de improviso, né? Chegamos aqui, tinha um bot parado. Então vamos dar esse rolezinho de bot, nosso day off, e vamos continuar nosso papo aqui, a nossa resenha. Esquece! Então, como vocês podem ver, está numa casa de aluguel de stand-up, espaço irado. E aí conseguimos o nosso tão aguardado bot, que está exatamente ali embaixo. A gente já vai pegar ele já já. Mas aqui, podemos curtir nossa bela vista. Será que isso aqui aguenta a gente, cara? E nosso belo balanço, entendeu? Porque essa aqui é a vida de dev. Vamos pegar o bot? Chegamos num ambiente novo, chegamos num cenário novo. A gente vai responder mais algumas perguntas dos nossos seguidores aqui. E a primeira delas é do Caio Miguel. E a pergunta dele é, cara, qual é a melhor trilha do back-end pra começar? Cara, depende de qual nível de programação você tá, né? A gente, lá na DevMint, sempre recomenda que você não comece pelo back-end, porque o back-end ele já exige uma carga lógica de programação. Já exige que você entenda uma sintaxe, entenda condições de escritura de repetição. Então, pra quem tá começando do zero, cara, fica muito mais burocrático, muito mais difícil. Lá a gente recomenda que você comece pelo front-end. O front-end é a parte mais imagética, você vai ter contato com o IDE, entender o que é um editor de texto, o que é codificação, para depois entrar nesse raciocínio lógico. Mas se você já está programando front-end, está partindo para o back-end, nossa recomendação é sempre o JavaScript. Porém, antes do JavaScript tem o algoritmo, que nossos estagiários até fizeram também lá na época da saga dos estagiários. Por que o algoritmo, não o JavaScript direto? Cara, a programação basicamente se resume em estrutura condicional e estrutura de repetição. Quando você entende muito bem esse conceito, você vai programar qualquer coisa que você imaginar. Então o algoritmo ele não tem uma carga de sintaxe, né? O algoritmo você escreve em palavras em português, né? Por exemplo, faça, repita,
faça enquanto... Tem a possibilidade de aprender algoritmo pelo Portugal, né? Pelo No caso. Portugal, Sim. A gente recomenda que você comece pelo Portugal para você entender o que é uma estrutura de repetição, o que é uma estrutura de condição, o que é uma função, e depois você pega esse conhecimento que você já adquiriu de programação de raciocínio lógico e leve para uma sintaxe que, no caso, é o JavaScript. E aí, por que o JavaScript, cara? Porque o JavaScript te dá lastro para você seguir para outras carreiras, né? Você pode trabalhar com JavaScript no front-end, você pode trabalhar com JavaScript no back-end, que é o caso que ele perguntou, você pode trabalhar com JavaScript no mobile. Então, o JavaScript é uma das linguagens que dá mais versatilidade para você avançar depois da tua carreira back-end, sacou? Quando a gente está estudando back-end, se envolvendo com back-end, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, cara. Back-end é dados, front-end é UX. Então no front-end você está preocupado com como que o usuário interage com a tua aplicação, telas, menus, botões, validações de input de dados, como é que o usuário navega de uma página para outra, etc, etc. Quando você está programando back-end, cara, o teu foco já são os dados, né? Os dados que vão ser enviados para o front-end, etc. Então a primeira coisa, cara, complementando aqui o Fernando, né? Adicionando ao que o Fernando falou, eu acho que você tem que estar, assim, fluente em dados, entendeu? Então, a primeira coisa é você fazer uma autocrítica, você refletir assim, você fazer uma pergunta para você mesmo. O quanto de experiência eu tenho com lidar com dados? Por exemplo, você já mexeu muito com Excel? Se você responder assim, porra, eu não tenho costume de mexer com Excel, eu não tenho essa prática, eu não uso muito Excel. Então você vai ter uma dificuldade maior com back-end. Tenta usar mais o Excel, não antes do teu estudo back-end, mas ao mesmo tempo, enquanto você estuda back-end, tenta usar mais Excel, tenta botar mais dados em planilhas. Por exemplo, faz um controle financeiro pessoal. Quanto que você gasta num dia, quanto que você gasta, coloca isso no Excel, isso já vai te dando uma naturalidade com manipular dados, porque back-end, cara, basicamente é dados. A primeira coisa que os engenheiros do Uber fizeram, antes de programar o back-end do Uber ou o front-end do Uber, foi modelar os dados, cara. A gente, inclusive, fez um vídeo recente sobre um sistema de academia, onde a gente pegou um sistema de academia para modelar. Antes de você começar a codificar o back-end, você vai precisar entender quais os dados que você precisa guardar, quais os dados que o teu usuário vai precisar consultar. Isso é uma pergunta muito legal para você ter na mente. Quais os relatórios que você vai precisar extrair do teu sistema? Quando você fala de back-end, você fala muito de dado, né? Dados. Porque cara, o back-end, no caso, linguagem, é o que vai fazer salvar do banco de dados, né? Então a tecnologia que vai te levar... Consulta pra caramba. A tecnologia que vai te levar para a parte dos dados, você sai da tecnologia da linguagem para uma linguagem de SQL que vai fazer armazenamento desses dados. É mais importante também que você estude linguagem em SQL. Pelo menos para quem está começando, o primeiro passo que a gente recomenda, claro, Portugal, questão de facilidade, uma questão do português e tal. Algoritmo. Mas, exato, algoritmo. JavaScript. Linguagem SQL. É melhor ir primeiro para o JavaScript e depois para a linguagem SQL. Sim. Tem muita galera que já parte para um framework. Seja PHP, o cara que é Java, seja Java, seja C Sharp, o cara pega a linguagem, framework. E tem um grande problema nisso, nessa questão de dados, porque muitos dos frameworks eles te dão, por exemplo, eu quero inserir um dado no meu banco de dados. Ele tem uma função pronta. Só passa 2 parâmetros lá e ele vai inserir esse cara. Então acaba que tu meio que dá uma simplificada no processo, e se tu for fazer sem ele... Matou, tá ligado? Por exemplo, o framework lá eu quero fazer o resgate, eu quero fazer uma consulta. Eu passo um comando, né, uma função do meu framework, mando os campos que eu quero retornar e bum, ele vai fazer esse comando. Quase que é automático. No automático, né? Encapsulado do framework. Só que quando o cara vai fazer o SQL cruzão puro, caso um dia ele precise, ele não vai saber. Vai ter que escrever de fato a query inteira E aí o cara se lasca, mano, porque o cara fica engessado no framework. Se tirar o framework, ele não sabe trabalhar. Então é importante também não pular essa parte da linguagem SQL. Porque a linguagem SQL, no dia que chegar numa empresa que não tem framework, ou então o framework não está estudando, você precisar codificar a tua query, tá lascado. Então o SQL é extremamente fundamental. Faz a linguagem SQL e depois você avança pro framework, sacou? Uma outra pergunta que surgiu no nosso Instagram foi do Renan. O Renan está perguntando qual o impacto do ChatGPT, né, e outras inteligências artificiais, qual o impacto que ela pode ter no nosso estudo. Pontos positivos e pontos negativos. Já vou levantar a bola aqui de um ponto negativo. Negativo, que ChatGPT tem que tomar autonomia, cuidado. Né? O cara que está iniciando os teus estudos, o cara que está iniciando os estudos de programação, ele não pode criar uma dependência do ChatGPT. Porque chega um determinado momento que ele não vai te atender, você não sabe para onde seguir. Antigamente Google, o programador Stack Overflow, tá ligado? Full Stack Overflow.
Antigamente, agora é o chat GPT. Muitas vezes acaba que tu de fato fica nessa dependência. As coisas pequenas você acaba querendo fazer pelo chat GPT. Antes de você de abrir o editor de texto, você abre o chat GPT, tá ligado? Pô, exatamente, tá ligado? E tu, querendo ou não, tu tá naquela dependência, porque tu usa pra aquilo, você quer. São coisas pequenas, mas vai juntando, quando tu vê tu tá usando O pra sistema quase tá tudo. todo feito com o chat GPT. Eu, pelo menos, não uso muito. Quando começou o hype do chat GPT, eu até usei pra testar e tal. Mas é uma parada que não me agrada muito justamente por isso, porque eu acho que eu sinto que, tipo assim, eu não vou aprender aquilo ali que eu tô procurando no momento. Acho que quando você tá num momento mais acima, quando você é pleno, quando você é sênior, você tem mais noção do que de fato tu tá usando só pra te dar uma auxiliada, pra quebrar teu tempo, do que quando você é júnior. Quando você é júnior, acaba que de fato vira uma bengala, vira um negócio que você vai usar às vezes para economizar tempo e tal, mas não acho que é a fase de economizar tempo, porque é aquilo, você vai entregar esse projeto, você de fato vai resolver o teu problema ali na hora, Mas não vai aprender. mas pô, tu não vai de fato aprender a fazer aquilo aí. Mas qual é o ponto positivo? Você falou negativo. Então, o ponto positivo, na minha ponto de vista, é que ele vai te auxiliar se você souber fazer a pergunta correta. Por exemplo, eu quero criar uma escritura básica de uma aplicação React. Eu passo o comando para eliminar toda a codificação. Tá dando um erro, né? Tá dando um erro. Tá dando um erro. Eu quero, me auxilia com esse erro. Ele vai te dar vários caminhos de possibilidade de erros que tu dando da aplicação. Ele é um auxílio, né? Ele é um auxílio para você. É um assistente. Né? Um assistente. Você não pode ser o carro-chefe do seu chat GPT ou qualquer outra inteligência. Eu vou fazer uma metáfora que é como se fosse assim, por exemplo, o Tesla, Aham. o carro Tesla, ele tem aquele piloto automático. Sim. Tu não vai entrar num carro, ligar o piloto automático sem saber dirigir, cara. Entendeu? Faz o menor sentido. Deu É alguma estranho. pane, deu algum problema, Porra, já era. você tem que ter a capacidade de assumir o controle, né? Como se fosse uma versão de um piloto automático, entre aspas. Inclusive tinha aquele Copilot, né, do GitHub. Com base nos códigos lá, ele gerava um sistema para você, né? Gerava um fazimento Até de porque código. se você delegar, você deixou de ser programador, né? O programador passou a ser a ferramenta. E tem um grande período de você delegar para ele, porque a gente faz. Quando ele lançou essa parada, a gente fez vídeo de chat GPT, então a gente testou massivamente essa parada, né? E o código que ele gerava, às vezes não era o melhor código, não era o código mais otimizado. Então, vale a pena quando você estiver utilizando, você reafirmar que aquele código tá certo, tá ligado? Porque a gente pegou teste que ele gerava um código que o código não estava na melhor escrita possível, né? Então, se você não souber programar e usar chat GPT e confiar 100%, você pode criar até um bug bizarro aí no seu sistema. Bom, vamos responder mais uma pergunta, a pergunta do Kai Byte, e a pergunta dele é: o que um júnior faz em uma empresa e o que diferencia ele de um estagiário? Pelo menos para mim, o processo que eu tive de estágio lá, um processo um pouco diferente, que a gente fez um estágio onde eu começava do zero, mas acho que a maior grande diferença é a responsabilidade que eu tenho em relação às coisas que eu mexo. Quando eu era estagiário, eu fazia projetos apenas meus, eram projetos locais e que não viraram nada. A partir do momento que você vira júnior, você ganha essa carga de responsabilidade, você ganha essa carga de, tipo assim, você tá fazendo algo que vai interferir em todos os usuários de certa forma. Então, você tem que ter uma atenção, você tem que pensar, tipo assim, quais as coisas que poderiam acontecer, quais problemas poderiam dar. Porque as empresas utilizam muito o conceito de estágio da forma errada, né? O estágio você deveria estar na empresa para aprender. Só. Acabou. Isso é o estágio. O estágio você está aprendendo dentro da empresa. Só que muitas das empresas utilizam desse recurso do estagiário para ter mão de obra barata. Cortar custo, né? Mão de obra barata. Então o cara pega um estagiário e ele já existe conhecimento do estagiário, que não faz o menor sentido. Eu quero estagiário com conhecimento em PHP, em SQL. Cara, o cara é estagiário, o cara é ali para aprender, para ser auxiliado. E quando ele estiver pronto como um júnior, ele vai trabalhar em cima da empresa. Por exemplo, o programa de estágio da DevMedia foi isso. A gente pegou pessoas que não tinham conhecimento nenhum, zero conhecimento de programação, começou a treinar. Né? Foi Stephanie, Poliana, Eric. João, o Eric também se formou com sucesso. O Eric hoje é programador pleno, tá fluindo bem pra caramba. Na época de estágio eles treinava, aprendia HTML, estudava a plataforma. Eles estudaram com base na plataforma. Como o João falou, eles faziam sistemas acadêmicos, fora do trabalho, fora da plataforma. Até chegar ao ponto de ser efetivado como como programador júnior. E aí quando eles começaram como programador júnior, a gente começou, beleza, agora só comecei a mexer na plataforma. Por quê? Porque a gente já tinha testado as habilidades dele, eles já estavam prontos para trabalhar na plataforma. Em projetos menores, com menos responsabilidades, obviamente, mas já era a plataforma. Então já tinha essa carga de cobrança, já tinha essa carga de prazo. Tem que entregar isso aqui até tal dia, como é que você tá aí? Você já sabe, você já fez esse teu programa de estágio. Essa prática que você sabe fazer. O Dev Júnior já é um profissional, né? Sim, já tem cobrança em cima do Dev Júnior, né? É que as empresas têm uma confusão do caramba isso aí, né, cara? A galera... Como você falou, é custo, né, cara? É. É custo. A galera quer... Um programador júnior, em média, R$ 2.500, R$ 3.000. Um estagiário, 800 conto. R$ 1.000 estourando. Mas o que o cara precisa mesmo é de um sênior, né? Aí ele bota lá... 3 estagiários para fazer trabalho de pós-graduação sério. Aí pede 5 anos de experiência, que não sei Para o que lá. estagiário. Dá para dar um zoom? Dá para dar um zoom nessa porra?
Tá maluco, meu irmão? Isso aí se picar virou Homem-Aranha. Estamos aqui com esse visual, pôr do sol acontecendo, a gente vai curtir agora o finalzinho do pôr do sol. Estamos lá na plataforma, cara, fazendo a nossa missão, que é formar novos programadores. A gente está fazendo isso cada vez melhor, cara. E a gente está cada vez mais motivado e cada vez mais alimentado, assim, de ajudar a galera a entrar nesse mundo da programação. A programação virou um caminho sem volta, o mundo digital, cara. Ou você está no digital, ou você tá fora do jogo, cara. Então, se você tiver a fim de impactar a tua vida, cara, mudar a tua vida, a gente tá aqui pra te ajudar, brother. Essa é a resenha dos devs número 1. E se a galera curtir, né? Podem ter Cara, mais. se você curtir esse vídeo e gostar, toda vez que a gente for gravar YouTube, vai ser desse jeito aqui, vai ser maravilhoso. Esse visual maneiro. Quando falar assim, dia de gravar YouTube, Vai vamos ter candidato pra gravar. Pô, mesmo. vamos pra praia, vamos passar o dia na praia. Deixa teu like, cara, deixa teu comentário, fala aí nos comentários, pô, quero mais, quero resenha do Dev número 2. Hashtag resenha dos devs número 2. É isso aí, filho. Vai ser um prazer fazer mais. Valeu, galera. Foi muito positivo esse dia. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu. Valeu.